Olá, que alegria! Estou aqui com ótimas novidades para você. Bom, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre transplante de rim, sobre problema renal, sobre quem tem doença renal crônica, aguda. E as pessoas começam a perguntar qual é o sintoma, o que a pessoa sente. Então, o que eu vim fazer para você? Uma série. Exatamente. Eu vou falar sobre doença renal. Que doença é essa? Que muitas pessoas, quando descobrem, já está no estágio avançado. Quando descobrem, já é tarde. E por quê? Sabe como descobrir essa doença, como tratar, como encarar ela. Então eu vou falar para vocês sobre todas as dúvidas. Como não dá para fazer num vídeo só, então eu resolvi fazer uma série de vários vídeos, começando lá do começo. Bom, eu sou uma renal crônica em tratamento. É esse o nome. Eu sou uma renal crônica em tratamento. Bom, tudo começou quando eu fui ao médico há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu fui ao médico porque eu estava com muita fraqueza, não estava sentindo vontade de trabalhar e eu estava me sentindo muito cansada. Eu não tinha nem ânimo para nada, não estava com vontade mais de comer e eu comecei a sentir um pouco de dor de cabeça, sabe? Muitas coisas que eu estava sentindo e eu resolvi procurar o médico. E o médico fez um monte de exames, né? Como de praxe, falou que eu estava com anemia. Então o que eu fiz? Fui procurar tratamento. Então comecei a tomar um monte de remédio. Mas 3 meses depois eu continuava do mesmo jeito. E eu não melhorava, sabe? Eu não melhorava, eu continuava muito fraca. E a gente fala assim, poxa, a gente procurou o médico, já fez a nossa parte, né? Mas eu fui num segundo médico. Falei, olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo fraqueza, né? Tô com bastante, tô sentindo bastante dor de cabeça, então eu gostaria de saber o que é. Fez um monte de exames de novo. E outra vez, olha, você está com anemia. O diagnóstico era esse. E a dor de cabeça é por causa do tempo, né? Porque você tem dor de cabeça mesmo, enfim. A mesma coisa. Mas continuei tomando remédio. Dessa vez eu passei um pouco mais de tempo, né? Esperei quase um ano. E eu continuava cada vez mais fraca, cada vez mais desanimada. Eu não tinha vontade mais de trabalhar. Na época eu trabalhava de manicure, né? Então, nossa, eu não tinha vontade de ir pro salão. Aí os clientes chegavam, me encontravam lá. As pessoas achavam que era preguiça, sabe? Não tem vontade de trabalhar. A minha patroa, ela falava assim, mas a Célia tá preguiçosa, essa menina. E eu sempre com bastante, assim, muito estressada. Eu vou dizer para vocês exatamente o que eu fiz depois. Bom, eu não sei se muitos que estão aqui me assistindo me conhecem, então quero dizer para vocês que eu sou a Célia do blog mulheresindependentes.com.br. E eu quero mostrar para você, se você conhece alguém, né, que está sentindo os mesmos sintomas, que já procurou o médico, fala para não desistir, sabe? Continua mal, procura outro médico. E procura outro médico. Bom, então eu fui atrás do meu terceiro médico. Eu não queria procurar uma doença, eu só queria ficar bem. E eu estava fazendo tratamento e não estava melhorando. Então eu procurei um novo médico e ele me diagnosticou com a mesma coisa, né? Você está com problema de... ele
eles falavam que era problema de anemia, muito forte. Falei, então tá bom. E passava as mesmas medicações, eu falei, mas eu já fui, Ah, então você não tá fazendo tratamento direito. Falei, não, mas eu tô bem, não, vou passar uma vitamina. Então passava uma outra vitamina e eu continuava tomando as mesmas medicações. Você sabe que teve vezes que eu falei, você quer saber? Vamos ficar desse jeito mesmo. Deixa pra lá, cansei. Mas o que eu sentia era eu não tinha mais paciência nem para cuidar dos meus filhos. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho 7 filhos. E eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar deles. E na época eu pedi ajuda da minha mãe, né? Minha mãe ficou com um pouco na casa dela, eu pedi ajuda, enfim, para amigos, né? Para me ajudar com as crianças. E enfim, fui procurar um outro diagnóstico de um quarto médico. O quarto médico pediu um monte de exame e um pouco mais de exames. Aí, quando eu fui na consulta com ele, ele tinha se mudado para outro lugar e aí um outro médico falou, olha, o que você tem é isso, é anemia, a mesma coisa. E nisso eu já fiquei, nesse tempo todo, já tinham se passado 3 anos. 3 anos, gente, é muito tempo. E eu sentindo a mesma coisa. E cada dia mais. Aí eu tava, nesse período de 3 anos, eu também sentia bastante infecção de urina, viu? Eu também falava pra eles, mas era a mesma coisa. Ah, porque é normal, né? Porque você teve muitos filhos, então é normal você sentir isso. Continuei. Bom, eu me mudei para um outro bairro, ou seja, um outro bairro com outro posto, outros médicos. Gente, eu não desisti. 3 anos se passaram e eu fui de novo procurar um outro médico. Eu também tomei bastante anti-inflamatório, porque eu tinha bastante problema dentário, né? E eles passam bastante anti-inflamatório, né? Para tratar os dentes. Quando eu fui na 5ª médica, era mais ou menos há uns 8 anos atrás. Eu tava com bastante infecção de urina e com bastante fraqueza, continuava, né? Então eu procurei uma outra médica, mais ou menos em junho, há uns 8 anos atrás. Se eu fizer a conta direito, acredito que em a gente está em 2016, 2008. É isso. Em 2008 eu procurei uma médica em mês de maio, precisamente em maio. E aí ela falou assim, olha, eu mostrei os exames antigos e o diagnóstico dela dos exames antigos foi, você tem uma doença. Aí eu já sei, a anemia. Ela falou, não, você tem uma doença, nesse diagnóstico aqui você está com uma doença. Gente, no primeiro exame, nos primeiros exames, então eu vou repetir os exames para você, vou pedir com urgência. Isso era numa segunda-feira, era numa segunda, terça-feira, assim, foi muito rápido. Na quarta-feira, os médicos o pessoal do posto foi na minha casa me buscar, que o diagnóstico tinha saído do estado do exame. Aí quando eu cheguei, era uma médica, a doutora Saeco, e ela falou assim, olha, o seu problema é grave. Aí eu, grave? Ela é. Aí eu já pensei, nossa, o que será que eu tenho, né? A primeira coisa que me veio à cabeça é que é uma doença sem cura, né? Aí ela falou assim, olha, você está com uma doença renal. Até aí eu só tinha ouvido falar, mas eu não conhecia sobre isso, não sabia nada sobre essa doença. Você está com doença renal. Nossa, naquele momento acho que meu mundo caiu, sabe? Quando
chorei bastante, fiquei apavorada. Você descobrir que você está com uma doença renal, e o que fazer? Pessoal, olha só, esse é o primeiro vídeo dessa série Doença Renal Crônica. E eu vou falar para você no próximo vídeo o que é que eu fiz, como foi que eu reagi a essa doença, o que que eu fiz daí para frente, tá? Então eu sou a Célia do blog, não se esqueça, mulheresindependentes.com.br. Vai lá no blog, se você estiver no blog agora, vai lá, coloque lá o seu e-mail no formulário do lado para mim poder te mandar bastante dicas, até sobre o que realmente é uma doença renal, quais os cuidados que você tem que ter, tá? Se você estiver no YouTube, então não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Se você sabe que tem alguém que tem problema de rim, tá com medo, o que tem que fazer, sabe? Eu posso orientar direitinho. Então fala pra ela, compartilhe com ela, fala pra ela se inscrever no meu canal. Se você quiser saber qualquer coisa sobre essa doença, quais são os sintomas, além de falar nesse vídeo, então coloque seu comentário lá embaixo, algo que você tá assim super curioso, de repente eu não disse, tá? No próximo vídeo eu vou continuar falando pra você o que eu fiz, qual foi a minha reação, ok? Então é isso, até daqui a pouquinho, no próximo vídeo. Um beijo!